Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. O Deus do livramento é aquele que continua livrando o seu povo. É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que aqui não é uma pré-aula, é uma aula completa, onde eu vou explicar a lição do início até o final. Ela serve para os professores auxiliar a preparar as suas aulas, também aqueles que não podem, por algum motivo justificável, estar na sala de aula. E também para aqueles que querem aprender um pouco mais para ir para a aula já com um entendimento. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu te rendo graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui realizando o programa da EBD Comentado Online para ministrar esta aula. Senhor, me ajuda. Senhor, ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, Senhor, para que eles possam ter uma compreensão e possamos ter a intenção, o propósito de aplicar as verdades aqui, Senhor querido, aprendidas ao nosso coração, ao nosso modo de viver. Porque de nada adianta, Senhor, termos conhecimento se isso não se transformar em prática. Que o Senhor possa nos dar um programa abençoado mais uma vez e edificante em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário, o que você está achando desta lição, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo. Eu deixo até um abraço para você que está na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou, pois estou no estado do Rio de Janeiro. Você também que está fora do Brasil, o meu abraço para você. Que Deus possa continuar te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Você também pode compartilhar essa aula pelo botão que está aqui. Compartilhe a aula, envie para suas redes sociais para que outras pessoas sejam alcançadas e ao mesmo tempo sejam edificadas em nome de Jesus. Antes de dar prosseguimento à lição de hoje, eu quero falar do que vamos estudar no último trimestre de 2024. Esse será o tema da nossa revista do quarto trimestre de 2024, Lições Bíblicas Adultos. As promessas de Deus. As promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque é fiel e é o que prometeu. Nós vamos estar estudando aí com o pastor Elinaldo Renovato, é um comentarista das nossas lições, ele sempre está comentando alguma revista, vai ser com ele que nós vamos estar estudando e vamos falar de alguns temas dentro desse tema geral. As promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, a promessa e obediência, a promessa de salvação, de cura divina, de um coração novo, a promessa de paz, promessas para pais e filhos, promessa da proteção divina, promessa de provisão, a promessa de vida abundante e as promessas de Deus são infalíveis. É sobre esses assuntos que iremos estudar no próximo trimestre, Lições Bíblicas CPAD Adultos. Agora, vamos para a nossa lição de hoje, que é a lição de número 10, que vai ser ministrada no dia 8 de setembro de 2024, com o tema O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Nesse dia é comemorado o Dia Nacional de Missões. Então, a revista da Escola Dominical nos faz esse lembrete que nessa data é comemorado o Dia Nacional de Missões. Em muitas igrejas, o primeiro domingo é um culto voltado para missões, então já está na data correta e vão estar lá fazendo um culto de missões.
Em outras igrejas, o culto de missões pode ser em outro dia, se há esse culto, e com certeza vai ser realizado da mesma maneira. Texto áureo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isso está em Isaías 64:4. A verdade prática, é o que resume a lição, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. O Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tá? Então nós vemos que nos momentos de dificuldade são momentos que nós nos encontramos ali sem ter para onde recorrer. E nós precisamos a cada dia, não só nesses momentos, confiar em Deus. Mas esses momentos servem para nos lembrar da nossa dependência de Deus. Leitura bíblica em classe está em Esté, capítulo 4, versículo 5 a 17, capítulo 5, versículo 1 a 3, versículo 7 e versículo 8. Eu recomendo a leitura desse texto. A palavra-chave é livramento. E o que seria livramento? Livramento refere-se ao ato do Senhor de livrar seu povo, tá? Ao seu servo ou ao seu povo de modo geral, como está descrito no livro de Esté. E aqui eu gostaria de aproveitar para mostrar algo sobre livramento no Antigo Testamento também. Eu quero colocar aqui a Bíblia na tela, que eu sempre coloco. Essa Bíblia só serve para computador ou notebook. Se você tiver um computador ou notebook e quiser baixar essa Bíblia, o link está na descrição aí. Bíblia para computador ou notebook. Você vai clicar, vai ser levado para um vídeo para você assistir como baixar, como instalar, tudo direitinho. E na descrição desse vídeo que você vai estar assistindo, lá terá o link para baixar a Bíblia. Se você só tem celular, você também tem aqui nesse vídeo de hoje um link para baixar uma Bíblia para celular. Você vai ser levado também para um outro vídeo e nesse vídeo você vai assistir e o link vai estar na descrição desse outro vídeo para você baixar. Irmãos, é tudo muito simples. Muito fácil. Se você seguir o passo a passo que eu estou falando aqui, vai dar certo. Se você não seguir, aí você vem pro comentário perguntar: como é que eu faço para baixar a Bíblia? Eu estou explicando agora. Então aproveite essa dica que eu estou deixando. Então vamos lá, ó. Salmo 116, que é o salmo da minha vida, tem ele aqui exposto, né? Uma exposição dele. Eu faço uma exposição dele aqui no canal, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Aí no versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como nós já temos a salvação em Cristo, nós pensamos na palavra salvação, logo salvação em Cristo. Só que aqui, nesse momento da revelação, eles ainda não tinham essa ideia de salvação dos pecados. Eles tinham a questão da salvação como livramento. Então eu estou mostrando que a palavra salvação nesse texto tem a ver com livramento. No caso do salmista, de alguma maneira, eu não sei o que ele estava passando, mas Deus livrou ele da morte. Tanto é que o versículo aqui, o primeiro versículo aqui, o versículo de número 1 e 2, o versículo 3 diz assim: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Aí o que Deus fez? Se você continuar lendo o Salmo, você vai ver que Deus livrou o salmista. Então é desse livramento que nós estamos falando hoje aqui na lição. Objetivos da lição nós temos 3, que são os 3 tópicos. Esses tópicos servem para explicar o tema da lição, que diz: relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esté, considerar o processo de convencimento de Esté por Mardoqueu e demonstrar o plano de Esté diante do rei Assuero. Introdução. Para que serve a introdução? Para falarmos do que vamos estudar. Para que serve a conclusão? Para concluirmos trazendo uma ideia de colocarmos em prática aquilo que estudamos. Então, na introdução, que vamos estudar? Nesta lição, estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. Esté está no palácio. Mardoqueu é seu primo que está no papel, fazendo o papel de pai. Eles poderiam dizer: não tô nem aí, de alguma maneira o rei vai ter que dar um jeito para nos salvar. Poderia não dar certo esse plano? Poderia, mas eles poderiam ter pensado nisso. Mas não foi assim que eles se pensaram. Eles se colocaram à disposição de Deus
para poder ser instrumento de Deus para salvar vidas. Você e eu temos pensado da mesma maneira? Eu e você temos nos preocupado com o bem-estar de outras pessoas? Ou nos preocupamos somente com o nosso bem-estar? É hora de pensarmos sobre isso. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. Ou seja, todo o lugar onde o Império Medo-Persa estava dominando, chegou a ordem para exterminar os judeus, até mesmo em Jerusalém. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sobre sua direção. Para que eu clamo a Deus? Eu clamo a Deus para que Deus me dê uma orientação. Não é para Deus aprovar o que eu quero fazer. É para eu saber se aquilo que eu quero fazer está debaixo da vontade de Deus. A minha oração não serve para Deus fazer a minha vontade. A minha oração serve para que eu possa compreender qual é a vontade de Deus. Tópico 1. O perigoso plano e o temor de Esther. Nesse tópico nós vamos falar de 3 pontos. Primeiro ponto, lamento, choro e compadecimento. Segundo ponto, um obstáculo real. E no terceiro ponto, autoritarismo e morte. 1. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. Quando ele soube do assunto, do decreto, ele fica abatido. Às vezes as pessoas pensam assim, eu sou cristão, eu tenho que estar firme o tempo todo e não posso ficar abatido. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele fala que muitas vezes nós vamos estar abatidos, mas nós não podemos ser dominados pelo abatimento. Isso faz parte da vida humana. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai ficar triste, e isso não quer dizer que você está ali em desobediência, que a sua espiritualidade não está acontecendo como deveria. Isso tem a ver com a natureza humana. Agora, o que devemos fazer é prosseguir, não ficar ali preso àquela situação. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Quando Jeremias profetizou e o povo não obedeceu, e a cidade foi destruída, Jeremias lamentou. Nós temos aí, inclusive, o livro de Lamentações de Jeremias, falando de como ele estava se sentindo e como estava a questão da cidade como um todo, que não quis ouvir, os moradores não quiseram ouvir o que Deus havia falado, não só por Jeremias, mas por outros profetas. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Por que meu primo está assim? Tá? Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Então Esther faz o quê? Ela faz uma interrogação. Ela quer saber, né? Ela vai ali mandar alguém para poder entender o que está acontecendo. Ela faz um levantamento dos acontecimentos. Nós também devemos nos esclarecer do que está acontecendo com determinadas pessoas. Às vezes nós vemos determinadas situações e a única coisa que eu e você sabemos fazer é julgar. Só que não podemos julgar. Aí alguém vai dizer, já que Mardoqueu estava ali como era primo e estava no lugar de pai, as pessoas vão se preocupar com o seu pai. Mas eu não tenho só que me preocupar com pai, mãe, irmãos, esposa, marido, filhos. Eu tenho que me preocupar com o povo de Deus de modo geral, com pessoas de modo geral. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Havia uma sentença de morte. Havia sido decretada uma sentença de morte. E os judeus agora precisam se voltar ao Senhor para que Deus pudesse dar estratégia, para que Deus pudesse trabalhar e trazer um livramento. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Romanos 12, 15. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Infelizmente, nós estamos vivendo dias muito difíceis, tempos trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo.
nós estamos nos entristecendo por aqueles que se alegram, certo? Nós estamos nos entristecendo por aqueles que se alegram. Então eu fico triste porque alguém está alegre e eu fico alegre porque alguém está triste. Mas a Bíblia não manda fazer isso. A comunhão cristã vai muito além de um tapinha nas costas ou de um aperto de mão. Significa dividir os fardos e as bênçãos para que todos cresçamos juntos e glorifiquemos ao Senhor. A proposta de Deus para a igreja é a unidade, porque a igreja é representada como um corpo. Então a mão não está desconectada do pé, o pé não está desconectado do braço, tudo está no mesmo corpo, membros que fazem parte do mesmo corpo. Então, se um se alegra, todos devem se alegrar. Se um chora, todos devem chorar. Mas muitas vezes parece que nós estamos desconectados do corpo de Cristo. Porque pessoas estão sofrendo e nós não estamos nem aí. Pessoas estão se alegrando e nós não estamos nem aí. Mas não é assim que Deus quer que nós venhamos nos comportar. Certo? É importante isso. Entendermos isso. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixasse só. Então o próprio Jesus levou alguns discípulos para estar ali orando e estar junto com ele. A mesma coisa aqui a revista está nos ensinando sobre a necessidade de termos pessoas mais chegadas para podermos compartilhar aquilo que nós estamos passando. Se você não tem quem você venha compartilhar o que você está vivendo, você vai ficar numa situação difícil. Porque você precisa do ser humano também. Nós vamos compartilhar, falar com Deus, mas às vezes precisamos conversar com alguém de nossa confiança. Alguém que temos um bom relacionamento. Então construa bons relacionamentos para que você possa conversar sobre situações necessárias que você esteja passando. Isso é bíblico. Agora, você dentro do teu tempo, dentro do seu momento, você vai precisar entender que precisa construir bons relacionamentos. Enquanto estivermos nessa terra, seremos muitas vezes surpreendidos por notícias ou situações que podem nos levar a lamentar e chorar. Aqui é um comentário do que falamos agora. Isso não indica fraqueza espiritual, mas sim nossa humanidade. Pronto. João 16,33 diz: tenho-vos dito isto, Jesus falando de tudo que estaria acontecendo, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Você está no mundo ainda? Eu também estou. Se você está vivo, você ainda está nesse mundo. Se eu estou vivo, ainda estou nesse mundo. Mas tem de bom ânimo. Jesus manda ter bom ânimo. O que é bom ânimo? Muita coragem. Essa é uma coisa que eu tenho que ter, que você tem que ter. Aí você diz assim, mas como é que eu vou ter ânimo no meio das aflições, no meio das tribulações, no meio das perseguições? Se Jesus manda alguém ter bom ânimo, é porque ele deu condições para isso. E através da sua graça, nós temos condição de ter muita coragem. Não podemos ser covardes diante dessas situações. Não podemos fugir. Não podemos ficar ali o tempo todo lamentando. Então ele diz, mas tem de bom ânimo. E qual é o motivo de eu ter bom ânimo? Jesus venceu o mundo, para que eu e você tenhamos vitória também. 2. Um obstáculo real. Então nós vimos primeiro lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu está lamentando, Mardoqueu está chorando, Esté está se compadecendo do que ele está passando. Preciso eu e você nos compadecermos das pessoas. Isso chama-se compaixão. Agora nós vamos falar de um obstáculo real. Por intermédio de ataque, Mardoqueu deixou Esté informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Então Ataque vai até Mardoqueu perguntar, o que está acontecendo, Mardoqueu? Esté me mandou aqui para saber de você por que você está lamentando, por que você está chorando, por que você está vestido de pano de saco. Ela precisa saber. Aí Mardoqueu informou Esté tudo o que estava acontecendo. Então, para Mardoqueu falar com Esté o que estava acontecendo, ela precisou se interessar pelo que estava acontecendo. Às vezes nós temos como desculpa o seguinte, eu não pude fazer nada porque ninguém me falou nada. Você se interessou? Você perguntou? É verdade que às vezes nós perguntamos e a pessoa se esquiva. Mas pelo menos nós devemos fazer a nossa parte. Então não use como desculpa ninguém falou nada porque você não se interessou.
Quando alguns voltaram de Jerusalém, Neemias quis saber como estava a condição do povo. E ao saber, Neemias lamenta, Neemias chora, Neemias ora. Já leu o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias? Você vai ver esse desenvolver, esse desenrolar do que eu estou falando aqui. Agora, se a gente não pergunta, tem gente que não pergunta nada para não poder ter que se responsabilizar ajudando de alguma forma. E isso não é atitude de cristão. Uma vez que ele falou o que estava acontecendo, ele faz um pedido, ó. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Que obstáculo era esse? Esther respondeu a Mardoqueu. Então agora Esther manda outro aviso para Mardoqueu. Volta novamente o homem lá para poder dizer a Mardoqueu a mensagem de Esther. Esther respondeu a Mardoqueu lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. Esther conhecia a lei e sabia que ir ao rei sem ser chamado era ir contra a lei. Você está entendendo? Então, se Esther se coloca à disposição para estar diante do rei sem ser chamada, ela está infringindo a lei dos medos e persas. Ela sabe disso. A sentença era morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. E por que o rei estenderia o cetro de ouro? Assuero era um rei imprevisível. Então, Esther sabia o risco que estava correndo. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Isso aqui é uma possibilidade. O texto não diz isso, mas acredita-se que eles não queriam ninguém na sua presença, a não ser que fossem chamados. Nesse caso, eles estavam se resguardando. Vamos comentar um pouquinho isso aqui. Não podemos ser limitados pelos obstáculos. Os obstáculos estão lá. Assim como um atleta, agora é uma comparação, estou fazendo aqui, usando uma ilustração para você compreender isso aqui. Assim como um atleta não começa saltando os obstáculos mais altos, mas melhora com o treino, o cristão, ao enfrentar desafios, deve exercitar sua fé em Deus, aprendendo a depender dele sempre, pois para Deus não há impossíveis. Então, com o passar do tempo, o cristão vai exercitando a sua fé e cada dia ele vai mostrando mais confiança em Deus. Deuteronômio 32:39 diz: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Isso está sendo falado lá no tempo da lei, na repetição das leis no livro de Deuteronômio. Você vê que Ana usa partes disso em seu cântico. Você vai ver que Isaías repete isso no capítulo de número 43. Isso é interessante. A Bíblia está toda interligada. Só que nós pegamos parte do texto e não nos atentamos para o todo, que nem sempre está no próprio capítulo, nos próprios capítulos anteriores ou posteriores, ou no livro inteiro, mas às vezes está até no outro livro, como é o caso aqui. Isaías 14:27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? Quem é que pode invalidar o que Deus determinou, o que Deus decretou? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Deus não volta atrás porque alguém faz ele voltar. Deus volta atrás porque ele quer voltar atrás. Deus não é obrigado a voltar atrás. Certo? Deus volta atrás porque lhe apraz. Ele quer voltar atrás e ponto final. Ou ele quer continuar com a sentença. 3. Autoritarismo e morte. Então nós vimos o lamento, o choro de Mardoqueu, o compadecimento de Esther.
Nós vimos o obstáculo por causa da lei que havia, que não poderia ser infringida, correndo o risco de perder a vida a quem fizesse aquilo. E agora nós vamos ver o autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. Aí você vai dizer, pastor, aonde está escrito isso na Bíblia? Não está na Bíblia, eles recorreram à história geral. É a mesma coisa, nós não temos a história do Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, isso está na Bíblia? Não, mas tem a história geral. Então eles aqui estão usando a história geral para poder dar essa informação da morte de Assuero. 2 de seus guardas, e olha que 2 já tinham tramado e acabaram morrendo. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Tá, isso aqui são os 2 antigos. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Então aqui tá falando dos guardas que já tinham tramado. Mas ele foi morto por alguém também. Ele foi assassinado por alguém ali do seu reino. E aí é dito o seguinte, quando alguém é autoritário, ele produz muitos inimigos. Nós estamos vivendo um cenário, certo, dentro da nossa nação, aonde nós vemos atitudes autoritárias e acaba que quem age dessa forma passa a não ser bem visto. É claro que como cristãos nós temos o dever de orar para que Deus possa mudar o cenário, para que Deus possa salvar vidas, tá? Mas, querendo ou não, a pessoa atrai para si pessoas que são contrárias àquilo que ela está fazendo. Assim como Assuero, muitos que ocupam posições elevadas acabam abusando da sua autoridade. E, infelizmente, esse abuso também ocorre no meio do povo de Deus. Aí não é só no meio das autoridades políticas. Agora nós estamos vendo isso no meio do povo de Deus. Isso, ou também trabalhistas e outras coisas mais. Isso faz com que algumas pessoas se tornem indesejadas. Como cristãos, não devemos ser autoritários. Existem lideranças, e aqui eu não estou falando só de pastores não, tá? Eu não estou falando de pastor presidente, pastor dirigente de filial. Às vezes é liderança, líder de departamento de jovens, de adolescentes, liderança de união feminina, lideranças de modo geral, que às vezes agem de uma maneira muito autoritária, grosseira. E essas pessoas passam a ser indesejadas. Precisam ser respeitadas enquanto está ali dentro da palavra de Deus, estão agindo biblicamente, mas isso não dá direito a elas de serem grosseiras, insensíveis, sabe? Humilhando pessoas. Então, elas passam a fazer com que as pessoas não gostem, não desejem, não queiram estar perto dela. Só que nós, como cristãos, não podemos deixar o nosso coração se encher disso. Senão daqui a pouco você tá com mágoa de liderança, você tá chateado com liderança, aborrecido, e a sua vida com Deus vai ficando comprometida. Porque Deus não pode trabalhar no coração magoado. Mas as lideranças não podem também agir dessa maneira. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, tá? 1942 a 2011. Ele era um ditador e ele acabou sendo morto. Aí eu coloquei um outro exemplo. O presidente haitiano Jovenel Moïse foi assassinado em sua residência por um grupo de homens armados em julho de 2021. Ele era um ditador também. Acabou perdendo a sua vida. Seu governo era marcado por controvérsias, incluindo acusações de corrupções e governança autoritária, especialmente após dissolver o parlamento. Ele dissolveu o parlamento e governar por decreto. Então era ele sozinho, ponto final. A morte de Moïse mergulhou o Haiti em uma profunda crise política e humanitária. Tudo por causa de autoritarismo. Olha o que o autoritarismo traz. Traz vários males. Você sabia que o autoritarismo também não prejudica só a questão de uma nação, a questão de um departamento dentro da igreja, uma igreja como um todo, mas também a família? Maridos autoritários, pais autoritários, cuidado. Isso é destrutivo. Não haja com autoritarismo. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Provérbios 15, 1. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Então nós devemos agir com mansidão.
Olha o que diz Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então não é só o que você fala, mas é como você fala. Como você fala pode suscitar ira. Às vezes você está falando uma coisa que é correta, mas a maneira de falar, a expressão como você fala, tá? A sua gesticulação, isso pode suscitar ira. Então nós temos que ter cuidado, certo? É importante entendermos isso aqui. Muito importante. Sinopse do tópico 1. Não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Havia um obstáculo, havia um impedimento que precisava ser superado. Bom, o que você está achando da aula de hoje? O que você acha de usar aqui os slides que são colocados aqui na lição para ministrar a sua aula? Preste atenção nesse aviso. Slides da EBD comentada online. Ministre suas aulas da EBD de forma que seus alunos prestem mais atenção. Slides das lições bíblicas CPAD adultos e jovens em PDF e PowerPoint. São os mesmos slides que aparecem no programa EBD Comentada Online. Eles vão enriquecer a compreensão de seus alunos nas aulas da escola dominical. Você pode assinar os planos mensal, trimestral, semestral e anual. Essa é sua grande oportunidade. Clique no link na descrição. Então, se você quer aproveitar, se você quer colocar as suas aulas de uma maneira que os seus alunos possam prestar mais atenção, se existe essa possibilidade, o link está na descrição aqui ou no comentário afixado, tá bom? O valor do pacote apareceu aí para você, basta você clicar no link e lá você vai escolher o pacote que melhor te agrada. Tópico 2. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Nós vamos tratar aqui confiando na providência divina. Todo livro de Esté tem como temática a providência divina. Segundo, primeiro Deus, depois o homem. Terceiro, confiar em Deus e não é tentá-lo. Então nós temos 3 pontos aqui para podermos falar nesse tópico. Mardoqueu e Esté poderiam ter se desesperado, decidindo salvar apenas a si próprios, né? Ou ter somente aguardado uma intervenção de Deus. Ao contrário, eles viram que Deus os havia colocado em suas posições com um propósito para que eles aproveitassem o momento certo e agissem. Você consegue entender que Deus não coloca pessoas em posições na sua obra apenas no sentido de a pessoa tá ali se vangloriando, para mostrar que Deus é com ela. Não, irmãos, não é para isso que Deus faz. Deus não colocou José como governador do Egito para os irmãos saber que Deus era com José. Deus colocou para salvar o pobre de morrer de fome. Deus coloca você em posições para você servir, não para você ser servido. Então Deus colocou Mardoqueu, Deus colocou Esté ali numa posição, Esté principalmente como rainha, para Deus usar ela para livrar o seu povo de ser exterminado. Deus quer usar a minha vida. Deus quer usar a sua vida. Ainda que seja aí na sala da escola dominical, ainda que seja pregando, ainda que seja trabalhando aí com assistência social, ainda que seja de uma maneira diferente, mas Deus quer usar a sua vida. Se coloque à disposição de Deus e deixa Deus te usar. Confiando na providência divina. Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nós vimos isso no tópico anterior. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. O texto diz isso. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esté. Então Esté mostrou para Mardoqueu qual era o cenário. O que estava acontecendo. Só que Mardoqueu não se contenta com o que Esté fala. E ele tem uma palavra para dar para Esté. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição. Ou seja, Mardoqueu confronta logo Esté. Mostra para ela, você é rainha, mas não confia na posição de rainha. Até porque eles já sabiam do que Deus já estava fazendo durante toda a história do povo deles. E viu reis até que serviam, que estavam ali diante do povo, que não obedeceram e acabaram caindo. A própria Babilônia caiu também.
Então, Mardoqueu diz, não confie em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Esté 4,13. Até então, eles não sabem que Esté é judia. Para quê? Olha aí, a estratégia de não ter falado que era judia. Agora, ela vai revelar que é judia, no momento oportuno. Então, ela vai poder intervir pelo povo. Às vezes, diante dos obstáculos, algumas pessoas ficam paralisadas. E é nesse momento que Deus levanta pessoas mais maduras na fé para despertá-las com uma palavra de confronto. Mardoqueu desempenhou um papel fundamental nessa situação. Eu já ouvi pessoas, uma vez eu estava na rua, passou um carro e ele estava com som alto e alguém falava, eu não sei se era um debate, aonde dizia que Deus tinha que nos livrar do espírito de Mardoqueu, que quer dominar Esté. Meus irmãos, o que é isso? Por um lado, parecia uma palavra feminista, mas por outro, parecia também uma ignorância bíblica total. A pessoa é ignorante biblicamente, ou seja, não tem conhecimento do que está falando. Você vai ver que Esté chegou aonde chegou porque ela aceitou ser aconselhada por Mardoqueu. Devemos receber bons conselhos. Pare de ser teimoso, pare de ser teimosa. Deus tem levantado pessoas mais maduras para poder te aconselhar, para poder te treinar, para poder mostrar para você o caminho que você deve trilhar. Mas o orgulho, o eu, às vezes nos impede de ouvir, achando que aquela pessoa acha que é melhor do que nós, achando que ela acha que é mais espiritual do que nós. Mas não é isso, irmãos. Deus levantou aquela pessoa para poder nos treinar, nos direcionar. É Deus direcionando através daquela pessoa. Então aceite o direcionamento de Deus. Senão, você vai ter sérios problemas. Se Esté não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. Aqui você vê a fé de Mardoqueu. Se Esté não se mobilizasse, Deus ia, de alguma maneira, fazer algo para que houvesse livramento. Então, Esté precisava saber, você vai se deixar usar? Você vai deixar Deus te usar, Esté? Se você vai deixar Deus te usar, se coloca aí na posição e deixa Deus te usar. Agora, se você vai dizer que não vai querer ser usada por Deus, Deus pode levantar outra pessoa e usar ela. Cuidado. Existem muitas pessoas que às vezes ficam reclamando. Ah, eu tenho tanto tempo, chegou fulano agora, já mal chegou, já está tendo oportunidade disso e daquilo, e eu estou aqui. Você tem se colocado à disposição? Você é uma pessoa que pode se contar com você? Ou você é aquela pessoa que só quer fazer aquilo que você quer? Que você só quer fazer na sua hora, no seu momento, na sua disponibilidade que você criou? Uma coisa é a pessoa não poder fazer porque realmente não pode. Outra coisa é a pessoa colocar vários empecilhos para não fazer. Aí chega alguém que quer fazer e Deus vai usar quem quer fazer. É assim que funciona. É claro que Deus vai usar quem quer fazer se ele tiver chamado com aquela pessoa. Porque não é porque alguém quer fazer que Deus vai pegar ela e vai colocar ela ali. Porque tudo está de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus usa quem se disponibiliza para ser usado. A expressão socorro e livramento, de outra parte virá, revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Sabe como é que a minha fé vai se desenvolvendo? Mediante eu estudar a palavra de Deus e ver como se comportaram muitos homens e mulheres e como Deus reagiu, como Deus agiu, como Deus trabalhou diante de situações de aflição, tribulação, perseguição. E aí eu passo a experimentar isso também na minha vida. E conforme eu vou experimentando isso na minha vida, eu vou crescendo, a minha fé vai sendo amadurecida. Então, se você quer ter uma fé amadurecida, se prepare para passar por tribulação, se prepare para passar por aflição, se prepare para passar por angústia, porque só através disso e de você continuar confiando é que a sua fé vai amadurecendo, que a sua fé vai crescendo. Os olhos de Mardoqueu não estavam focados nos obstáculos, mas sim no Senhor. Isso é prova de uma fé
amadurecida. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos dela nossos ídolos. Salmo 121, versículo 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus usa pessoas? Usa, mas é Deus usando. Não são as pessoas livrando você por si próprias. Deus abomina todo tipo de idolatria. Jeremias 17, 5. Salmo 121 e 2 eu já li. Então eu vou só explicar. O salmista começa a reconhecer a necessidade de ajuda. Eu e você precisamos de ajuda de Deus, irmão, sempre. E ao olhar para os montes, questiona de onde virá o socorro. No contexto desse salmo, os montes representam os perigos na jornada até o templo em Jerusalém. Haviam salteadores, havia um caminho difícil de percorrer, pedras e outras coisas mais. A resposta é clara: o socorro vem do Senhor, o Criador de todas as coisas. Esse reconhecimento destaca a soberania e o poder de Deus. O salmista declara que o socorro não vem dos deuses que outras nações adoravam, mas vinha do Senhor. E o Senhor aqui é o Criador do céu e da terra, não tem outro. Quando enfrentamos dificuldade, devemos nos lembrar de que nosso socorro vem de Deus. Ele é o Criador e soberano sobre todas as coisas. E podemos confiar nele para nos ajudar em qualquer situação. Lembre de uma coisa: nada foge do controle de Deus. Se coisas estão acontecendo na nossa vida, Deus está permitindo. Lembre-se, eu já expliquei aqui no canal. Uma coisa é Deus causar, decretar. Outra coisa é Deus permitir. Às vezes eu peco e vem consequências, Deus permite as consequências, mas não é Deus causando diretamente aquilo. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu estou passando por situações na qual eu busquei aquilo. Eu tomei decisões que não deveria tomar. Deus está permitindo, mas não foi Deus que me fez fazer aquilo. Mas nós precisamos entender que, independente de qualquer coisa, Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle, certo? E eu quero aproveitar e mostrar para vocês algo que está de acordo com o que eu acabei de falar sobre Deus. Ele querer e sobre Deus permitir. Sobre Deus causar e sobre Deus permitir. Quer ver uma coisa? Deixa eu colocar aqui o texto que ele colocou. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Deixa eu perguntar uma coisa. É decreto de Deus o homem confiar no outro? Claro que não. Mas Deus permite, ele não quer confiar? Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou eles às suas paixões. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Deus, é a vontade de Deus entregar as pessoas às suas paixões? Não. Vontade no sentido de, é o propósito de Deus que a pessoa morra sem ter salvação, sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Não. Mas se as pessoas teimam, é só você ler Ezequiel 18 também, que Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Mas se ele quer continuar errando, ou se o cristão quer continuar andando desordenado, então aqui não é o que Deus quer. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, a bênção de Deus não está sobre alguém que confia no outro. Ainda que tenhamos pessoas que sabemos que podem fazer alguma coisa, a nossa confiança tem que estar em Deus. Se Deus quer usar aquela pessoa, amém. Mas nós não podemos confiar na pessoa. Cuidado com essa história de fechamento. Ah, o meu fechamento, ele vai me colocar em tal lugar, ela vai me colocar em tal lugar. Cuidado! Deus é aquele que conduz todas as coisas e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Sabe o que é isso? Idolatria. Quando eu confio nas pessoas e deixo de confiar em Deus, eu estou idolatrando a pessoa. 2. Primeiro Deus, depois o homem. Vamos ver? Esté convenceu-se de que precisava agir. Então a palavra que Mardoqueu deu, por Deus, entrou no coração de Esté. Não tente convencer alguém com as suas palavras. Não vai funcionar. A palavra que convence, quem convence o homem é o Espírito Santo. Então fale da palavra e deixe o Espírito Santo fazer a parte dele. Porque nós temos a mania de querer convencer as pessoas com nossa argumentação. Acabamos, às vezes, sendo até mesmo muito grosseiros ou grosseiras, sendo as irmãs nesse caso, e acabamos não tendo resultado nenhum. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus. Então ela foi convencida, agora ela fala, eu tenho que recorrer a Deus.
para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Esther sabia, eu dependo de Deus. Se Deus não estiver comigo, eu vou perecer. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuasse por ela durante 3 dias. E aí você vai encontrar várias vezes na Bíblia a questão das pessoas se afligindo. O próprio Mardoqueu, né, se vestiu de pano de saco, lamentando, chorando. Então isso é uma forma de quê? Se afligir com jejum, né? Buscando a face de Deus, no sentido de estar ali abrindo mão da alimentação para suplicar, para clamar, para pedir socorro a Deus, para pedir mais relacionamento com Deus. Esther precisa que Deus socorra. Então ela vai se afligir juntamente com os judeus no sentido de estar ali jejuando, lamentando, suplicando, pedindo: Deus nos salva, Deus nos livra, Deus nos proteja, Deus me dê graça para chegar diante do rei. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Ela não queria só que jejuasse por ela, ela estava jejuando também. Tem gente que fala assim: irmão, faz um jejum por mim. Você jejua? Irmão, jejua você também. Irmão, ore por mim. Você ora por você? Então peça as pessoas ajudem em oração, mas ore também. Senão não tem sentido. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Primeiro, Deus. Nós temos atitudes, às vezes, que primeiro recorremos às coisas de acordo com as nossas possibilidades. Quando não conseguimos, aí vamos orar. Não, tem que começar orando. Independente se você tem a possibilidade de resolver, comece orando para que Deus possa continuar te dirigindo. Mas não, quando todas as possibilidades se esgotam, aí eu vou falar com Deus. Aí Deus sabe que você, na sua vida, você considera Deus como plano B. Deus não é o plano principal. Deus não é o plano perfeito. Deus é o plano B. Isso é você, é eu. A minha atitude, Deus não é plano B, mas na minha forma de agir é como se Deus fosse plano B. Não deu certo, tentei de todas as maneiras, agora eu vou recorrer a Deus. Não, você recorre a Deus primeiro e deixa Deus agir através da sua vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus. Pronto, tá aqui, todas. Mas não, primeiro eu vou resolver. Se não der certo, eu vou orar. Não, primeiro eu oro e vou resolver. E deixa Deus trabalhar através de nós. Porque se a coisa que eu estou tentando resolver não estiver dando certo, por eu estar buscando a Deus, meu coração fica em paz. Mas se eu deixo para buscar a Deus depois, meu coração já está totalmente aflito. E o pior, isso acaba fazendo com que a minha fé fique inoperante. Porque já que eu estou tão abatido, eu já não estou mais crendo que aquilo possa ser feito de uma forma diferente, tá? Então devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus e agirmos como se tudo dependesse de nós. Vamos novamente refletir no que está escrito aqui. Devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus, oração. E ação agora, agir como se tudo dependesse de nós. Então você está agindo debaixo de uma direção de Deus. Deus não vai fazer o que é para você fazer. Ele vai fazer o que é para ele fazer. Mas o que é para eu e você fazermos, Deus não vai fazer. Tem pessoas orando, eu estou orando, e vai continuar orando a vida inteira. E vai continuar com a mesma situação. Por quê? Porque tem algo que você tem que fazer. Por exemplo, uma pessoa precisa de um emprego. E ela começa a orar, Senhor, abre a porta, e dia e noite, vai para a consagração, e jejua, e ora. Você já colocou o currículo? Você já foi em algum lugar se oferecer para trabalhar? Sabe quando essa porta vai abrir? Nunca! Ah, pastor, mas eu conheço uma situação. Ei, você não pode usar uma situação como exemplo para tudo. Isso aí é uma coisa que aconteceu, mas que isso não é regra. Isso aconteceu como uma exceção. A nossa parte é colocar o currículo para conseguir o emprego. Então oramos e agimos. Aqui vemos a oração e a ação trabalhando juntas. Mardoqueu não mencionou oração ou jejum, mas Esther, que havia sido ensinada a buscar a Deus dessa forma, fez uma convocação e se incluiu nela. É interessante quando você é ensinado. É interessante.
Às vezes você vai fazer uma visita na casa de alguém, ninguém chegou lá na hora que você chegou e fala assim, faz uma oração, você já chega e fala assim, vamos fazer uma oração. Você já tem aquele hábito, na hora da refeição, vamos fazer uma oração para agradecer esse alimento. Tá? Então é uma coisa que ninguém precisa falar. Por quê? Porque aquilo já está em você. Já está em mim. Então Esther não precisou mais do que eu falar. Vamos orar. Não, Esther. Mas ele já não estava em oração. Ainda que eles estivessem, ela acha necessário orar mais ainda. Se entregar mais ainda. Suplicar mais ainda. Mostrar para Deus. Deus, eu dependo de ti. Deus sabe o quanto eu e você dependemos dele. Mas nós temos que saber o quanto estamos dispostos a depender de Deus. Quando eu faço isso, não é para revelar para Deus o quanto eu dependo dele, porque ele já sabe. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, como tudo vai terminar. Então eu não estou fazendo nada que vai surpreender a Deus, mas eu preciso saber até onde eu estou dependendo de Deus. Porque a partir desse momento, eu sou confrontado através das minhas próprias atitudes. Eu dependo ou não dependo de Deus? Eu preciso saber disso. Você precisa saber disso. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Mundanismo. Confiar nas coisas materiais, não acreditar em nada espiritual. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam a realidades espirituais. E veem o homem como o senhor de toda a existência e de seu destino. Então, Deus está arriscado. Como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Isso está em Tiago 4, 13 a 16. Você pode ler para poder entender melhor o texto. Eu não vou fazer essa leitura agora, mas você pode ler. 3. Confiar em Deus não é tentá-lo. Isso aqui é interessante. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Deixa eu usar um exemplo. Eu confio em Deus. Tá havendo um problema na minha localidade. Tá? E aí, eu confio em Deus. Mas eu já sei que a situação tá crítica lá fora. Pra que eu vou sair de casa? Mas, irmãos, não tem jeito. Eu vou ter que ficar em casa. Tem localidades aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando eu vejo uma postagem em alguma rede social, culto cancelado. Aí alguém, não pode cancelar o culto. Não cancela o culto, você vai caminhar pro culto e vai ficar lá. Vai perder a vida. Por quê? Porque tentou a Deus. Então, nós temos que ter entendimento, irmãos. Temos que ter sabedoria. Então, confiar em Deus não é tentar a Deus. Tem gente, em nome dessa confiança, tentando a Deus. Sabe que é uma situação de perigo e que está uma situação complexa? Não saia. Tem igrejas que cancelam o culto. Não tem como. Falta de fé é na sua visão. Agora, você pode perder sua vida por falta de sabedoria e de prudência. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. O que eles reconhecem aqui? Nós não temos como fazer o rei aceitar Esther. Então o que nós vamos fazer, além da oração que nós já vemos fazendo? Vamos orar para Deus tocar no coração do rei, para que Deus possa fazer uma obra. É a nossa parte. Às vezes você mora numa localidade complicada. Você está orando para que Deus dê ali uma paz, dê ali quietude. Tudo bem, mas enquanto não está em quietude, você tem que ter vigilância. Você sabe que não dá para ficar transitando para lá e para cá. Talvez você que não more numa região assim não saiba como isso funciona. Mas quem mora sabe muito bem. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer, perecendo, pereço. Esther 4,16. Aí talvez você diga assim, pastor, não seria uma imprudência de Esther sabendo que poderia morrer, mesmo assim comparecer diante do rei? Não. Por quê? Porque ela estava a serviço de Deus naquele momento para poder livrar o povo. Ela não estava livrando a ela mesma apenas, o povo. Então ela sabia que ali era um plano de Deus. Paulo várias vezes colocou a sua vida em perigo para poder... pastor, Paulo colocou a sua vida em perigo? Você nunca leu 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23? Nunca leu? Eu vou ter que colocar aqui o texto na tela, não vai ter jeito. Porque às vezes a gente fala essas coisas, aí a pessoa fala assim, Paulo colocou a vida em perigo? Colocou, mas ele colocou não tentando a Deus.
Ele estava fazendo aquilo de forma correta, de forma justa. 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, deixa eu descer aqui para podermos colocar aqui, tá aqui, versículo 26, tá? Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, aqui ó, perigos de salteadores, perigos da minha nação, ou seja, judeus, que se levantavam contra Paulo, perigo entre aqueles que não eram judeus, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Paulo se colocava em perigo, isso não era tentar a Deus. Ele tinha uma obra para realizar e ele sabia que ele corria risco por causa disso. Ele parou? Não parou. Nós temos que nos preparar para isso como cristãos. Tem gente que assume uma posição na igreja, começa a vir uns levantes, eu vou parar, eu vou desanimar. Não, não podemos desanimar. A posição que você está traz isso também contra a sua vida. Se você se dispõe, Deus te chamou e você se dispõe a fazer alguma coisa no reino dele, se Deus te chamou e você está se disponibilizando, se prepare para os levantes, se prepare para as oposições, se prepare para os confrontos, se prepare para os desprezos, porque vão te desprezar, vão te confrontar, vão te perseguir. Mas você precisa continuar firme no Senhor. Imagine Neemias, foi reconstruir muros. Se ele não se preparasse para isso, ele teria desistido. Porque confrontaram, afrontaram, perseguiram, desprezaram Neemias. Mas a obra terminou, porque a obra era para Deus. Você procura salvar a si mesmo, permanecendo em silêncio, em vez de defender o que é certo? Existem pessoas que, para poder não sofrer o dano, se calam. Não tomam nenhuma atitude. Esté poderia ter dito, eu sou rainha. Eu sou rainha. Eu vou conversar com o rei. Rei, eu sou judia, mas me proteja. Eu não posso morrer. Não, Esté não confia nisso, porque ela não estava pensando nela mesma. Ela estava pensando no povo. Nós precisamos ter um coração de servir. De servo, de serva. Jesus nos deixou esse exemplo. Ele disse que assim como ele fez, devemos fazer também. Mas eu quero só me servir. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós às vezes queremos ter recurso financeiro para poder apenas satisfazer os nossos desejos. Deus pode te abençoar muitíssimo. Ele pode te dar recurso financeiro de uma forma maior. Mas tem que envolver, ajudar pessoas e o reino. Caso contrário, isso não vai acontecer. Ah, pastor, mas isso é injusto. Quantas pessoas não servem a Deus e estão aí com valores? Mas acontece que eles não têm salvação, não. São coisas dessa vida. Vai passar. Agora, o importante é o servo de Deus administrar de forma correta os recursos que vêm sobre as suas mãos. Vêm para as suas mãos. É assim que funciona. Décadas antes da Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Daniel 3, 16 a 18. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. No início da minha caminhada, eu caminhei numa igreja, não era Assembleia de Deus, mas era pentecostal. E nessa igreja o pastor tinha uma missionária. E essa missionária, ela vivia dizendo para nós, a gente chegava na consagração lá e ela vivia dizendo pra gente o seguinte, que ela tinha colocado Deus na parede naquela noite, dito pra Jesus, ou tu faz ou tu faz. Como nós não tínhamos nenhum conhecimento, eu não tinha nenhum conhecimento da palavra, a gente achava aquilo o máximo. Mas aí você vai estudando a palavra com o passar do tempo, naquela igreja não tinha escola dominical, não tinha praticamente pregação, era uma igreja que estava envolvida apenas em mistério. E quem conhece e sabe do que eu estou falando, tá? Era profecia, era visão, era revelação o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Nada contra, é bíblico, mas tem seu momento, tem sua hora, decência e ordem, muito bem. E aí, eu achava aquilo o máximo, mas aí você vai estudando a palavra e isso não existe. Mas ainda tem lugares hoje, em pleno século XXI, em muitas igrejas, que ensina-se isso aí. Que você coloca Deus na parede e diz pra Deus, ou tu faz, Deus.
Deus olha lá do céu e nem leva isso em consideração em muitas vezes. Sabe por quê? Por causa da nossa ignorância. Porque Deus sonda o coração e ele sabe que às vezes a pessoa fala aquilo por pura ignorância. E outras pessoas por um coração extremamente soberbo. E tem pessoas que replicam isso porque aprendeu com alguém que tem um coração soberbo, mas ele não está com soberba. Ele acha que aquilo é normal. Nós não podemos mandar em Deus. Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, ele os ensinou a oração do Pai Nosso. Preste atenção nisso aqui para explicar esse negócio de botar Deus na parede. Nela percebemos algo interessante em relação à nossa vontade e à vontade de Deus. Duas coisas aqui. Nossa vontade e vontade de Deus. Mateus 6, 9 e 10 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Agora é a parte que importa aqui. Seja feita a tua vontade. Assim, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nessa versão é tanto na terra como no céu. Quando oramos, não estamos tentando convencer a Deus a fazer a nossa vontade. Sabia disso? Tem pessoas que pensam que quando estão orando, eles podem convencer a Deus a fazer a vontade deles. Nós não podemos convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas aprendendo a submeter nossa vontade a dele. Jesus disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus nos ensinou a obediência. Se submeter à vontade do Pai. Se submeter à vontade de Deus. Se Jesus, Filho de Deus, se submeteu à vontade do Pai, por que que eu e você achamos... Aí eu me visto assim, estufo o peito, sou filho de Deus. Jesus, filho de Deus, Jesus. Nós somos filhos por adoção. Jesus é o Filho de Deus e é Deus. Aí eu acho no direito de dizer: não, Deus vai fazer da minha forma, do meu jeito. Deus não vai fazer da tua forma nem do seu jeito. É isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Que a vontade dele seja realizada. No céu existe perfeição. E a vontade de Deus é cumprida de forma completa. Na terra, onde há imperfeição, recebemos graça em Cristo para realizar a vontade de Deus. Então pare de achar que você pode fazer com que Deus faça o que você quer, porque ele não vai fazer o que você quer, ele vai fazer o que ele quer. Agora, se você quiser ir pelo seu caminho, vai ser a sua vontade e não a vontade de Deus. Sinopse do tópico 2. Antes de se dirigir ao rei, Esté conclamou um jejum pela causa, ou seja, a dependência de Deus total. Talvez você assistindo a aula, você tenha pensado: poxa, pastor, eu quero aprender mais sobre a palavra de Deus, eu quero me aperfeiçoar mais, ou eu quero passar a compreender. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade de compreensão, outras têm mais facilidade, mas quer aprender melhor. Preste atenção. Curso online: Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então você tem uma grande oportunidade aí de fazer esse curso. É um pequeno investimento pelo valor que eu tenho visto aí de outros cursos. É um pequeno investimento, o link está na descrição ou no comentário afixado. E eu tenho certeza que vai ajudar bastante a sua vida, como tem ajudado a vida de outras pessoas. Vale a pena você fazer esse investimento. São mais de 20 horas de curso e eu tenho certeza que será edificante. Vamos agora para o último tópico, o plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Vamos tratar da prudência. Ponto 1, preparação e ação. Ponto 2, estendendo o cetro. Ponto 3, em sintonia com Deus. Tópico 1, prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esté estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte? Você já pensou nisso? Só confiando em Deus mesmo para ter
a coragem de tomar uma decisão dessa. Era um grande desafio, por isso Esté se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Então você vai entender que o jejum de Esté não tinha só a ver com a questão de pedir o favor de Deus para que o rei pudesse recebê-la, mas também para ela ter coragem de ir, irmãos. Era a vida dela que estava em risco. Era a vida do povo? Era, mas era a vida dela que estava em risco naquele momento. Poderia começar ela morrendo e depois morrer todo o povo. Mas Estela pede a Deus força. Então, a nossa oração, o nosso jejum, ele também tem a ver com pedir a Deus força, graça, para podermos prosseguir, para podermos avançar. Porque às vezes nos falta ânimo, nos falta coragem. Falta, irmãos. Falta em mim, falta em você. Então nós precisamos estar sempre dependendo de Deus para que o Senhor nos ajude. Paulo orou ao Senhor para que tirasse aquele espinho. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Então nós vemos que a graça nos capacita para podermos avançar. Então recorra a Deus sempre, não só nos momentos de dificuldade, porque a graça de Deus há de se manifestar. Esté sabia o tipo de marido que tinha. Isso aqui é uma coisa muito séria. Assuero era alguém imprevisível. Imagine o coração de Esté, lembrando que devido a uma recusa de autoridade, Assuero havia destituído Vaste. E agora ela se apresentaria sem ser convidada. Só Deus poderia conduzir essa situação. Se Assuero destituiu Vaste de ser rainha porque não obedeceu à sua ordem, por que Assuero pouparia Esté, sendo que ela não podia comparecer diante do rei sem ser chamada? Se você olhar para a perspectiva humana, a vida de Esté estava em total risco. Mas ela confiava no Senhor. Eu confio no Senhor, você confia no Senhor. Peça a Deus que nos ajude a cada dia a confiar nele. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Provérbio 19:2. Tem pessoas que não estão nem aí, irmãos. Tem decisões que você vai tomar que é para a sua vida toda. Você não pode tomar essa decisão no impulso, na emoção. Você precisa orar, você precisa pensar, você precisa se aconselhar. Já houve decisões que eu tive que tomar que eu fui pedir conselhos. Ah, pastor, o senhor foi pedir conselhos? Talvez você diga assim, tantas pessoas que vêm até o senhor para se aconselhar. Mas eu também preciso me aconselhar, irmãos. Eu falo com Deus, mas eu vou tomar conselho. Vem cá, eu estou passando por isso. É assim, assim. O que você tem a dizer para mim? É claro que eu sei com quem eu vou me aconselhar. Eu já tive que tomar a decisão de me aconselhar com alguns pastores, cada um de um lugar diferente. Mas eu sei que são pessoas sérias, pessoas compromissadas, e cada um deu um parecer e acabou se alinhando. Agora não, vai tomar uma decisão importante da sua vida, tá nem aí. Ah, eu vou fazer assim, vamos ver o que vai dar. Não faça isso, que isso vai comprometer a sua vida e pode comprometer a vida de outras pessoas também. Mulheres sábias como Esté e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Abigail evitou de todo mundo morrer, porque ela foi uma mulher sábia. Quando uma mulher decide obedecer a Deus, mesmo que tenha um marido imaturo, já que estamos falando de Esté aqui, então vamos falar um pouco das irmãs, ou não cristão, tem mulheres que têm maridos imaturos, ainda estão carnais. Tem mulheres que têm maridos não cristãos, que servem ao Senhor. Sua obediência e prudência ajudarão a evitar conflitos e resultarão em bons frutos. Elas vão ver resultados da sua atitude. Por outro lado, imprudência e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as suas mãos. Tá falando da mulher ali, não tá falando do homem. Ali é o momento para a mulher. Então é a mulher tem uma responsabilidade também. O homem tem sua responsabilidade, mas a mulher também tem a sua responsabilidade.
Esther sabia que Deus tinha um propósito a realizar através dela. E o futuro dela e de seu povo dependia de sua obediência, prudência e paciência. Esther teve que ser obediente, Esther teve que ser prudente e Esther teve que ser paciente. A impaciência coloca tudo a perder. Às vezes a esposa tem alguma coisa para falar, mas ela é impaciente, então ela fala fora da hora. Pronto, desanda tudo. Aí começa a briga, aí o marido acaba falando coisa que não devia também, e ele erra também. Mas se ela tivesse um pouco mais de paciência e fosse prudente e procurasse o momento certo para falar, olha, Esther dá uma aula. Esther dá uma aula para as irmãs de como se conduzir em situações diante até mesmo do próprio marido. Ela não foi logo na hora. Ela procurou todo momento para saber como fazer. Ela recorreu a Deus e soube o momento de agir. Não havia espaço para imprudência e precipitações. Você, como mulher, entende a responsabilidade que está sob seus ombros? Deus procura Esther em nossos dias. Aprenda com Esther como se conduzir até mesmo dentro da sua própria casa. Porque ela ia falar com Assuero. Assuero também era marido. E ela tinha que saber como falar. O momento de falar. Então saiba o momento de falar. Saiba o momento de não falar. Não é hora de falar. Não é momento de falar. Isso pode trazer vários benefícios para a sua casa. Um ambiente de paz. E aqui eu não estou colocando a responsabilidade só sobre as irmãs. Mas eu estou mostrando o papel de cada um. E aqui, como estamos falando de Esther, estamos falando mais do papel da esposa. É claro, nós temos aqui, e eu vou deixar no final desse vídeo, no final dessa aula, a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Lá tem um papel da esposa, tem um papel do marido. Então entenda que eu não estou aqui apenas falando das esposas. Eu estou tratando da parte da mulher porque está tratando da parte da mulher. Mas se estiver tratando da parte do homem, como eu já falei do Assuero aqui em lições passadas, vocês sabem que eu já falei, quem me assiste. Agora, tem gente que chega pela primeira vez, não sabe do que vem sendo tratado, aí quer fazer um comentário, o pastor Mário Luna tá só enfatizando as irmãs. Cadê o papel do marido? Vai assistir as lições passadas, por favor. 2. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Esther 5:2. Ou seja, orou, se preparou, recebeu coragem e foi. Lá vai ela. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa Esther, para a corajosa judia, né? Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Imagine se o rei não estende o cetro. Ela estava condenada à morte. Mas Deus estava dirigindo a situação. Aí alguém vai dizer, não, pastor, era a vontade de Deus, ele estendeu o cetro. Ei, uma coisa é saber que Deus estava dirigindo a situação, mas tem a nossa humanidade, irmãos. Não me venha pra cá com essa história que não, eu não vou temer não, porque, irmãos, o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. É verdade? É. Mas vai ler o Salmo 116, quando ele fala que cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, ainda que possa não ser o mesmo salmista, mas eu só estou mostrando. E encontrei aperto e tristeza. Então a humanidade, irmão, vai ter aperto, vai ter tristeza. Então não adianta pensar, só porque nós sabemos que Deus está conduzindo, que como homens nós não vamos sentir aperto e tristeza. Jesus sabia a missão que tinha que cumprir, mas Jesus se angustiou. Você já leu lá a passagem de Jesus no Getsêmani? Ele se angustiou. Então, irmãos, por favor, né? Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Ela tem que cumprir, não é porque ela serve a Deus que não tem que cumprir o protocolo legal. É um protocolo que não tinha nada a ver com pecado. Tem que cumprir. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Imagina Esther tendo um momento de colocar só em vista a parte espiritual. E eu sirvo ao Deus criador do céu e da terra, eu vou lá. E vou chegar lá, o Assuero, eu só quero falar contigo. Morreu. Morreu. Ai, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado.
E é que tens, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Aí tem uma explicação para esse até metade do reino se dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava da forma literal. Herodes usou essa mesma expressão. E a gente acha bem difícil um homem estar disposto a dar metade do seu reino para uma mulher. Não porque era mulher, mas para qualquer outra pessoa. Então, há uma grande possibilidade que era uma expressão que não significava o que se parece. Mas nós não temos aí como estudar mais a fundo sobre isso. A coragem de Esté era resultado de sua fé em Deus. Então, a nossa coragem deve ser resultado da nossa fé em Deus. Quanto mais eu crer, mais coragem eu vou ter. Quanto menos eu crer, mais covarde eu vou ser. Ela não se pôs em perigo para benefício próprio. Agora, também tem aquela questão. Tem gente aí que demonstra uma coragem junto com imprudência. Não adianta você ter coragem quando você está fazendo algo totalmente tolo. Isso não é coragem. Isso é imprudência, né? Esté correu o risco de perder a sua vida a serviço de Deus. Se você corre o risco de perder a sua vida a serviço de Deus de uma forma prudente, é diferente. Agora, se colocar em perigo desnecessariamente, podendo não se colocar, tendo outra forma, como eu já falei aqui anteriormente, a pessoa sabe que o lugar onde ela está naquele dia, naquele momento, está transtornado aquele lugar e ela quer se colocar em perigo. Não, isso é tentar a Deus, não faça isso. Tem outra maneira, você pode não sair naquele dia, vai sair em outro. Devemos compreender bem sobre o que implica servir a Jesus. Atos 20 e 24, olha o que diz. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, isso não quer dizer que ele vai se colocar em risco desnecessariamente, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Como é que alguém vai cumprir a carreira e o ministério se colocando em risco e perdendo a vida de forma imprudente? Não vai cumprir. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Último ponto, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esté nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Porque Mardoqueu falou com ela, o Espírito Santo convenceu ela e ela fez o que era devido. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, agora veja bem, por que a sintonia também? Porque Esté não é precipitada. Ela não leva logo o assunto. Não, ela prepara... Deus dá a ela estratégia para preparar todo o cenário. Uma alimentação, o homem ali no momento já tranquilo. Porque se as esposas pararem para pensar... Deixa eu falar uma coisa, que eu vou botar a tela inteira. Se as esposas pararem para pensar, de forma geral, tem exceções? Tem. Mas de forma geral, homens não se precisa muito para agradá-los. Homens geralmente, não se preocupam muito com presentes, com agrados assim, de coisas, né? De receber presentes, roupas, perfumes, essas coisas. No geral, ele não se preocupa muito com isso. Pode ter alguns casos? Pode, mas no geral. Então, se as esposas pararem para pensar um pouco, o homem está preocupado um pouco com a questão. Ela cuidar da alimentação dele, ela cuidar da roupa dele, ela entender que ele, por ser casado e ela é casada, eles precisam ter ali uma vida sexual regular. Se ele é um professor, se ele é um pregador, ela respeitar o momento dele estudar a palavra. Então não são tantas coisas, irmãos. Não são tantas coisas para você poder lidar com o marido e atender aquilo que ele pensa que é mais importante. Por que muitas esposas às vezes têm problemas? Porque elas focam em coisas secundárias que pro marido, ó, ele não tá nem aí para isso tanto. Não tem tanta importância aquilo para ele. E ela foca naquilo, ela cisma de focar naquilo. E aí ela acaba ficando frustrada. Poxa, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Mas aquilo para ele não é importante. Perceba, estude o seu marido. É sério, tô falando sério agora. Estude o seu marido. Verifique o que ele dá importância e foque nisso. Você vai ver que o seu marido vai se sentir muito mais agradado. E isso pode fazer com que ele mude, às vezes, determinados tratamentos com você. Então, pastor, mas ele também não tem que fazer a parte dele? Tem.
Você vai ver na palestra o papel do marido, mas aqui eu não tô falando disso. E é ele que tem que ver, não é você. Não, você pode assistir a palestra, mas eu digo é ele que tem que mudar, não é você. Então aqui eu tô falando da parte das irmãs, que eu tô tratando de algo. Esther prepara um banquete, um jantar para Assuero. Certo? É importante falar isso aqui. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther aqui agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Ela vai botar Amã no cenário. Não é ela e o rei só. Ali estava ela e o rei. Amã tem que estar lá, porque ela tem algo para falar. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria o seu pedido. Olha quantos passos Esther teve que dar até chegar o momento de revelar qual era o seu pedido. Tenha paciência, meu irmão. Tenha paciência, minha irmã. Não seja precipitado, não seja precipitada. Às vezes você quer falar alguma coisa com o pastor da igreja, dependendo do momento. Não é que o homem é insensível, por favor, entenda. Às vezes a cabeça dele não tá num dia para receber aquilo daquela maneira. Então espere uma oportunidade para que você saiba que ele vai dar atenção. Mas às vezes é um momento conturbado, ele tá resolvendo um monte de coisa. Você chega com um assunto, ele não dá a mínima importância. Aí você fala assim, o pastor da nossa igreja é um homem tão insensível. Às vezes é porque você não foi prudente em esperar um momento adequado para falar com ele. É sério. Não é só com o pastor, é com qualquer outra pessoa. Com o marido, às vezes com a própria esposa, às vezes com o próprio filho. Saiba disso, aprenda isso. Tem lições valiosas nessa lição de hoje aqui para nós. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos, mas Esther teve que seguir todo passo a passo. Ela poderia ter dito, não, vou falar em nome do Senhor. Ô, Assuero, Amã quer matar a gente. Resolveria o problema? Não era assim, ela tinha que seguir todo o plano, todo passo a passo. Deus deu estratégia. Nós precisamos, ao estudar a Bíblia, verificar várias vezes Deus dando estratégia. Nós temos que seguir as estratégias. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Você já viu os detalhes que Deus disse que queria na arca? Você já viu os detalhes que Deus disse que queria no tabernáculo? Nosso Deus é Deus de detalhes. Então não ache que vai fazer tudo de forma brusca, porque não vai fazer e não vai dar certo. Sinopse do tópico 3. Esther teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Conclusão. A atitude corajosa de Esther nos leva a refletir sobre como devemos agir em situações difíceis e até perigosas. Então, não é só atitudes difíceis, até perigosas. Mas no dia a dia, nós temos que aprender também a saber nos conduzir. Porque às vezes nós vamos evitar conflitos por causa da forma de nós nos conduzirmos. O exemplo de Esther nos incentiva, em vez de nos desesperarmos, adotar uma postura de confiança e buscar sempre a orientação divina para enfrentar grandes desafios. Às vezes nós temos situações assim, grandes desafios, e precisamos saber como nos conduzir. Diante dos desafios, devemos evitar atitudes negativas, como agir impulsivamente, abraçar ideias extravagantes, tá? Cuidado com quem você toma conselho também. Tomar decisões de forma precipitada e demonstrar instabilidade e falta de confiança. Então, nós às vezes temos que tomar grandes decisões. E aí eu usei também o exemplo de decisões não tão grandes, às vezes dentro de casa, mas dependendo de quem você se aconselha, às vezes você se aconselha, às vezes, uma irmã de alguma amiga, não, lá em casa é assim, eu faço desse jeito. Aí ela pega aquilo, vai aplicar dentro da casa dela, o casamento dela vai embora, desmorona tudo. Cuidado. É claro que aqui não estamos tratando de casamento propriamente dito, mas eu não tô fora do assunto, não. Ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, que tem a ver com o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então eu tô dentro do assunto. Por outro lado, Deus espera de nós atitudes positivas, como orar,
conscientizar-se e avaliar o custo de uma decisão. O que pode acontecer se eu falar isso? Dessa maneira, desse jeito. Já parou para pensar? Estabelecer prioridades, preparar-se para a tomada de decisão e, em consagração, determinar o curso da ação e prosseguir com confiança. Então nós oramos, mas nós avaliamos tudo. Não vamos jogar tudo pro espiritual, só oro e faço de qualquer jeito. Não, 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 não. Passo a passo, passo a passo, passo a passo até chegar à conclusão. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a ele a glória. O agir divino se manifesta em todas as áreas. Então, dependa de Deus no trabalho, na escola, no seu lazer, na sua casa, no templo, aonde você estiver, dependa de Deus. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 11, 15 de setembro de 2024. É comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical e a lição é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. E nesse dia eu estarei na Assembleia de Deus do campo do Caetés, tá bom? Em Bom Sucesso, na rua João Magalhães, 44, que tem como pastor presidente o pastor José Mário. Ele tem aí no seu nome o meu nome inicial, tá bom? Pastor José Mário. Estarei lá a convite do nosso querido pastor Enoque, minha irmã Cirlei também, né, sua esposa, né, bênçãos de Deus, tá? Então eu estarei lá ministrando essa aula e minha esposa estará louvando ao Senhor. Bom, se você quiser nos convidar aí para estar pregando, né, pregações para eventos em geral, aula de escola bíblica dominical, seminários ou congressos da escola dominical, escola bíblica para obreiros, aulas de teologia, treinamentos, enfim, tanto eu como a esposa louva, eu estou aí na área do ensino e da pregação, você pode entrar em contato conosco aí por esse WhatsApp. E também lembrando a você, se você quiser semear no meu ministério de ensino, tem aí o QR Code, onde você pode apontar o celular, a câmera do celular para a terra, deixar Deus usar você com generosidade. Nós estamos trabalhando apenas para o reino, tá? Estamos em favor, né? Estamos aí dedicados 100% ao reino do Senhor. Se você quiser, Deus tocar no seu coração, se você puder, também tem aí a chave Pix, está em nome de Centro de Ensino Bíblico, Entendes Tu que Lês. Mas você não é obrigado. O que nós precisamos é que vocês nos ajudem em oração, tanto eu como a minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, filhos, netos, família de modo geral, nós precisamos porque estamos aí empenhados nessa obra em nome de Jesus. Lembrando a você também que nós temos aí o e-book O Perdão Entre Casais, que não serve só para casais, mas fala de perdão de forma geral e muitas pessoas estão com seu relacionamento com Deus comprometido porque não querem liberar o perdão. Nesse momento nós vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento aqui comigo e que o bom Deus possa continuar abençoando e que ele use a sua vida, professor, professora. Não pare, não desista, não desanime. Vamos até o fim, vamos prosseguir. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu tô falando porque eu sei que não é fácil, mas vamos em frente. O bom Deus tem nos guardado, tem nos capacitado, tem nos fortalecido. Então, vídeos de recomendação na próxima tela. Vou deixar aí a palestra Investimentos para um Casamento Saudável, que é muito importante. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula, por mais essa lição. Eu quero pedir ao Senhor que tome cada professor, cada professora. Não deixe parar, não deixe desistir, não deixe desanimar. Cada pregador, cada pregadora, cada pessoa que está fazendo algo para a sua obra, cada pessoa que tem que tomar decisões, Pai querido, difíceis. Desafios estão diante de si. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê entendimento. Também tome essa irmã, essa esposa, essas esposas que precisam lidar dentro dos seus lares. Dá a elas sabedoria, dá estratégia como deu a Esther, como deu a Abigail. Senhor querido, continua usando como instrumento nas tuas mãos. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse momento, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.